Olá, irmãos e famílias queridas, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós damos continuidade à nossa série sobre educação dos filhos na era digital. E hoje nós temos um tema delicado e necessário: como educar com amor e com limites. Porque nós já conversamos que colocar limites também é um ato de amor. Nós vivemos em tempos em que muitos pais e muitas mães se sentem cansados, por vezes sobrecarregados e talvez até culpados. E para evitar conflitos, acabam abrindo a mão de orientar. Mas a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 12, nos diz: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Educar com amor e limites é um reflexo do amor do nosso Deus. E para essa conversa nós recebemos irmãs muito amadas por nós que fazem o programa Conversa de Adolescentes. Então você que nos assiste de casa já conhece. A paz do Senhor, meninas. A paz do Senhor. Nós estamos aqui com a irmã Vanessa e a irmã Jaqueline, que vão se apresentar, falar da formação delas, porque para este tema é muito importante a presença delas conosco para orientar você, pai, mãe, cuidadora das crianças que nos acompanham. Podemos começar? Quem quer se apresentar? A paz do Senhor Jesus. Eu sou Jaqueline, do Conversa de Adolescentes. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, especialista em autismo e TDAH. Muito bom, Jaque. Paz do Senhor, eu sou a Vanessa, eu sou psicóloga com especialização em neuropsicologia, pós-graduada em psicologia da infância, psicologia clínica, psicologia da família e orientação à paz. Então hoje nós estamos aqui com meninas que entendem tudo do cérebro, do comportamento humano, não é? Sim. Vocês que nos acompanham estão vendo que nós estamos pedindo ajuda às meninas para nos auxiliarem, porque a palavra do Senhor nos lembra que a vida em família precisa de presença. Aquela presença que ouve, que orienta e que ama com firmeza. E nós entendemos que esse ajuste na nossa família, ele vai começar com gestos simples. Um não dito com amor, um tempo separado para brincar, uma conversa olho no olho, uma oração antes de dormir. E neste episódio nós vamos conversar com vocês sobre como que os pais irresponsáveis podem perceber esses sinais que têm gerado nas crianças, adolescentes, de afastamento afetivo provocado pelo uso exagerado das telas. E também como restaurar esses vínculos, porque é o nosso ponto mais importante, né? Isso está posto, tem acontecido, mas como restaurar? Que atitudes práticas nós podemos pensar para ajudar os pais a orientar e corrigir? Então, eu vou começar com Jaque para dizer como que os pais, Jaque, eles podem perceber que esse uso das telas pelos filhos está substituindo os vínculos afetivos dentro de casa. Então, Fernanda, o que acontece hoje, né? Os vínculos afetivos, eles estão sendo substituídos pelas telas. E os pais, muitas vezes, eles chegam cansados em casa, né? E aí o modo de descanso deles, vamos assim dizer, é o filho na tela. E aí quando você chama esse filho, não é, para ajudar ali na cozinha ou para até jantar, né? Vamos botar aí a volta de casa, a janta, há o que? Uma irritabilidade, há um isolamento. Então as telas, ela provoca isso na criança e nos adolescentes, há o desinteresse pela família e isso é muito perigoso, porque quando essa criança se isola, você pai, você não está tendo ali controle com o que eles estão assistindo, com o que eles estão vendo. E é muito, muito importante, sabe, Fernanda, que há esse entrosamento com os pais. Fazer uma janta junto, um brincar junto, é estar junto com seus filhos, ter momentos de qualidade com eles. Já que estão para os pais que estão nos acompanhando, eles chamam uma vez, aí as crianças falam que não vão, eles devem desistir? O que eles devem fazer? Jamais. É ir lá, acolher, chamar com amor.
chamar com carinho, né? Vem cá, meu bem, vem cá, meu filho, vem me ajudar na cozinha. E muitas vezes eles vão ficar irritados, mas insistam, persistam, porque eles vão ver como é prazeroso fazer uma pizza, né? Um bolo, até mesmo esquentar um feijão junto. Isso é um momento afetivo que eles nunca mais vão esquecer. É um momento de memórias afetivas que eu sempre falo com os meus pais lá, criam memórias afetivas com seus filhos. E são nos pequenos atos que isso acontece. Muito bom. Então nós estamos pensando nesses pequenos atos, porque hoje esse conteúdo, o acesso que eles têm é praticamente limitado. E como o pastor Gedeti falou no episódio anterior, nós não estamos negando o acesso, mas nós precisamos conhecer que tipo de acesso, porque sim, hoje eles nascem nesse mundo mais tecnológico, mas ele não pode substituir os nossos afetos, as nossas relações. Então, eles navegando por redes, por vídeo, por jogos, e os pais precisam estar acompanhando o que, em meio a muitas vozes, podem influenciar o coração deles, para que isso não entre nos corações dos nossos filhos e que não sejam moldados por ensinos que não vêm da palavra do Senhor. Porque isso vai acontecendo de uma maneira sutil, de uma maneira silenciosa, até o pai percebendo que o filho está tão distante, como a Jaque vai nos falando. Então a palavra do Senhor também nos orienta com muita sabedoria lá no livro de Provérbios 29:15, quando diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Precisamos destacar que esse versículo não fala da violência, mas ele fala de um cuidado firme, de um cuidado amoroso e presente, aquele que acompanha, que instrui, que corrige com propósito e que não deixa a criança ou adolescente no caminho à mercê do que o mundo está oferecendo. E esse cuidado, ele passa pelos sinais. Por isso, Vanessa, nós vamos pensar juntas, quais comportamentos que uma criança ou um adolescente que está sendo influenciada por esses conteúdos digitais que os pais desconhecem. E como que esse olhar amoroso, mas também atento e firme, pode ajudar a proteger. A Jaqueline foi falando desse olhar, do chamar para fazer junto. Então, quais são essas para os pais ficarem atentos? Então, se nós formos falar da primeira infância, 0 a 3 anos, as telas elas são muito utilizadas pelas próprias experiências dos pais, São utilizadas para preencher uma lacuna, uma ausência ou como forma de recreação, Nós damos as telas ou nós procuramos para preencher algo que está ali com a criança ou mesmo para acalmar aquela criança. Então, se nós colocarmos que na primeira infância uma criança ela necessita de estímulo, ela necessita de desenvolvimento, ela necessita de formas para que esse desenvolvimento ocorra, então um sinal ali não está certo. Uma criança que passa muito tempo utilizando as telas, tecnologia, então algo ali está acontecendo. Então os pais, eles já podem ali acender um sinal de que eu posso, de outra maneira, utilizar o tempo do meu filho, para que esse tempo ele possa influenciar com impactos positivos para o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor. Hoje a gente fala muito sobre a falta de banho de natureza. Isso é muito utilizado, Se você for ler, for pesquisar. Então, é tão simples. É como que o seu filho está tendo acesso à natureza, que corrobora para o desenvolvimento saudável dele. Então, se formos falar da primeira infância, tá aí um impacto. Vamos acender o sinal de que algo está faltando na vida dessa criança. Então, se formos falar da vida de um adolescente, Vamos lá, o meu filho cresceu, hoje ele é um adolescente. Então, como que esse sinal ele é de alerta? Aquele adolescente que passa mais tempo em frente às telas. Aquele adolescente que tem um interesse muito maior do que o interesse psicossocial pelas telas. Então, assim, levanta-se outro alerta.
né? Então, são comportamentos que a sua família, são comportamentos que os pais, eles podem estar atentos. São comportamentos que não são positivos para a vida do nosso filho. Então, assim, ser ativos na vida dele. Trazer aquele seu filho, realmente, como a Jaque falou. Nós temos momentos que nós podemos trazer os nossos filhos. Então, nós precisamos estar presente na vida deles, seja como for. Chegou de um trabalho, vamos para exemplos práticos. Chame o seu filho. Filhos são responsabilidades nossas. Nós não podemos terceirizar essa educação. Nós não podemos terceirizar o aprendizado. E nem podemos deixar os nossos filhos expostos a conteúdos inapropriados. Nós não podemos estar à mercê apenas de tecnologia. Importante quando você traz, Vanessa, o banho da natureza, porque eu me lembrei dos primeiros programas que o pastor Jodeti gravou também conosco sobre esse tema, que ele fala do Sítio Esperança, né? Em que ele fala levar as crianças para brincar, para conhecer o animal. A criança não sabe de onde vem o ovo, não tem esse contato com a natureza. E muitos pais hoje têm trago para nós, via o Instagram, quando encontra conosco no Manaim, essa demanda do tempo, que você disse tão bem, que a gente não pode terceirizar a educação dos nossos filhos. E que dicas a gente pode dar? Porque hoje todos nós trabalhamos fora praticamente o dia inteiro, nós estamos nessa geração, né? E como fazer isso? Como que esse pai que está aflito, porque a nossa ideia de modo algum é culpabilizar os pais por essa demanda, mas alertar que tem algo que precisa ser cuidado. Esses pais que trabalham o dia inteiro, como que a gente pode conversar com eles? É extremamente importante essa fala com os pais. Os pais, eles vão auxiliar sempre os filhos. Nós sempre precisamos dizer que eles precisam ser atuantes. Nós precisamos trazer esse paz para nós. De maneira nenhuma, a culpabilização vai ser a forma correta de conversar com os pais. Então, primeira coisa, pais, precisamos juntos fortalecer esse vínculo. Pais que trabalham, né? Nós precisamos de entender, principalmente, não terceirizamos essa educação. Nossos filhos passam muito tempo em escola, mas eles também passam muito tempo no lar. Então, é naquele lar, é naquele meio que o pai vai trazer o seu filho. Então, quais são formas simples? Ler com o seu filho. Tenha a leitura como seu aliado. Qual leitura? Palavra de Deus, principalmente. Outras metodologias, podemos também trazer artes para a vida dos nossos filhos, podemos trazer também o brincar. Primeira infância, criança gosta de se movimentar, criança deve se movimentar. E ela sempre vai ser estimulada ao movimento. Uma vez que você mostra para o seu filho a importância de um brincar, de um sentar, de uma conversa, e com toda essa brincadeira, mostrar afetividade, mostrar amor, dizer que ali a alegria, que ali no brincar é uma maneira de se expressar, de maneira nenhuma aquela criança vai ser influenciada. Aquela primeira infância ela vai ser estimulada. Parques. Estimulação motora para a criança. A melhor forma de criança compreender o andar, o falar. E isso vai influenciar diretamente no desenvolvimento cognitivo na escola, por exemplo, na fala. Então, são exemplos simples que faz com que você seja atuante mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempos que nós temos pais, por exemplo, que trabalham 8 da manhã, 5 da tarde, pais que chegam em casa às 7 horas da noite, traga o seu filho para cozinhar. Sempre vai ser um ponto positivo. Vai demorar? Vai, mas entenda que aquilo ali vai levar o seu filho a compreender que estar com ele é importante. E quando a criança se sente importante, quando o adolescente sente-se importante, a cognição, tudo muda, tudo desenvolve de uma maneira saudável. Vanessa, você foi falando e eu fiquei lembrando da orientação que o Senhor nos deu no início deste ano para o Seminário Unidos em Família. Porque nós sempre trouxemos esse tema voltado para os pais orientarem as crianças a não ficar muito tempo na tela.
Mas esse ano, em janeiro, o Senhor orientou que nós deveríamos instruir os pais, porque os pais estão gastando muito tempo na tela. E quando a Vanessa foi trazendo esse tempo de qualidade, não é que a gente tem que largar o serviço, porque nós nem podemos, não é que nós vamos passar o dia, amanhã ou a tarde inteira, mas naquele tempo pequenininho, então eu não vou chegar em casa e também vou fazer o meu descanso, né? Vou pegar o celular, vou olhar o que aconteceu aqui, o que se passou hoje da notícia. Ele vai ficar lá quietinho na bolsa, no canto. Primeiro nós vamos conversar, nós vamos brincar. E aí, da criança para o adolescente, muda o tipo da brincadeira, né? As crianças gostam do movimento, o adolescente tem um jogo mais sentado para fazer junto, a leitura bíblica. E então isso é muito importante. Você trouxe essa luz de que nós, pais, precisamos estar atentos para isso. Aí depois dessa brincadeira, depois dessa conversa do cozinhar junto, a Vanessa me colocou numa situação difícil porque a cozinha não é para todas, né? Uma boa, mas temos que estar ali. Se não tem a mãe, tem o pai, não é? É o lúdico, é o estar junto, é fazer um bolo, não é? Fazer o bolo. E quando nós começamos, Jaque, o que aconteceu? A gente começou falando sobre o tempo das telas. Que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela coloca isso, infelizmente, de modo algum tem sido seguido ou tem sido seguido por uma minoria, né? Que ela vai falar assim, até os 2 anos, nada de tela. E a gente vê o quê, né? As crianças de 2 anos já ganham esse meio de comunicação, que hoje é importante, mas para o entretenimento, passar o tempo ali. O que isso vai provocando no cérebro das crianças? O que acontece, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela fala isso, 0 telas até os 2 anos. Há uma formação neural do cérebro. E essas crianças, elas estão em formação. E existe uma substância no nosso cérebro chamado dopamina. Deus, ele fez tudo perfeito, na medida certa e na dosagem certa. Então, quando a tela ali, ela é o quê? Ela gera um excesso de dopamina dentro do cérebro do seu filho. Então, quando há esse excesso, há malformações neurais. E isso vai prejudicar ele lá na frente. Com o quê? Com as funções executivas, no planejamento, controle inibitório, na percepção, na flexibilidade cognitiva. Entende, Fernanda? Então, as telas para as crianças de 0 a 2 anos, vamos botar nessa faixa etária primeiro, elas são perigosas, entende? Então, quando essa criança ela cresce mais um pouquinho, que os pais não limitam essa tela, não é zerar, é limitar, é dar limites. E aí vai piorando. Você tem uma provocação de irritabilidade maior nas crianças. Tenta tirar a tela daquelas crianças que ficam o dia inteiro. Elas se jogam no chão, elas se esperneiam. E você não quer isso para o seu filho. Quando há esse excesso de dopamina, há um excesso de prazer. E isso é perigoso para as crianças. Os pais, eles têm que entender isso. Os pais, eles têm que entender que a tela, sem o uso ali controlado, há prejuízos motor, a criança fica sedentária, até na alimentação. As crianças, elas não se alimentam direito, porque elas comem qualquer coisa porque ela quer voltar para a tela. E aí elas ficam passando o dedinho, né? Passando, não aprendem nada. Há um limite de aprendizado. Então essas crianças, quando elas ficam ali, dependendo da faixa etária, da idade, há um limite de processamento. Depois que passou desse processamento, o que acontece? Só vai vagando e não aprendem nada. É só, como eu posso dizer, elas só vão passando aquilo ali no automático. Elas estão indo no automático. Então os pais, eles têm que implantar um tempo de tela consciente. De 0 a 2 anos, tela 0. Dessa idade em diante, 1 hora. Subdivide isso. A criança estuda de tarde, põe 30 minutos. Passou um tempo, vai brincar com seu filho, vai jogar.
quebra-cabeça, massinha, as mãos mexendo, não tem? Vai pintar tela, faz tinta. Isso tudo tem na cozinha, né? Tem um açafrão na cozinha que você faz tinta com seu filho, né? Tem a cúrcuma que você faz tinta com seu filho. Tem o trigo, faz massinha. Pega aquela cúrcuma e mistura tudo ali. Gente, isso é maravilhoso. E é o tempo em que os neurônios, posso entrar nessa Por gentileza, né? Os neurônios ali, eles vão estar ativos. Porque quando está na tela, eles vão dormir. E aí o que acontece? Muitos chegam em consultórios dizendo: meu filho tem TDAH, meu filho tem autismo. Mas ele não tinha antes, porque ele tem agora. Ele não tem autismo, ele não tem TDAH. O que aconteceu ali com os neurônios deles? Adormeceram. E quando eles adormecem, há as falhas de cognição. Justamente são dentro das funções executivas, aonde há o TDAH, aonde a gente precisa se planejar. Deus, ele fez tudo na dosagem certa. E nós devemos respeitar isso, porque o nosso corpo, ele não está preparado para estímulos excessivos, e sim aqueles que Deus nos deu. como é glorioso, já que você trazer esse ensino para nós e os pais poderem acompanhar hoje conosco, né? Uma neuropsicóloga, uma psicopedagoga, Isso. né? Isso, a psicóloga. Por quê? Porque as meninas estão chamando a atenção para nós, o que às vezes a gente acha que as crianças só estão passando um tempo ali, entretenimento, mas olha o prejuízo, e às vezes os pais não têm esse conhecimento ou essa instrução, mas a partir de hoje vocês não podem dizer isso, porque nós trouxemos as meninas e o Senhor tem nos orientado a falar sobre isso, para que nós pais, nós oramos tanto para ter os nossos filhos, né? São uma herança do Senhor, e que a gente então não pode perder de vista que há todo um desenvolvimento cognitivo, neural, que não pode ficar adormecido, que precisa ser trabalhado, que precisa ser desenvolvido. Glória a Jesus. Quer completar? Sim, esse desenvolvimento, gente, como nós falamos lá no início, né? Não precisa proibir os seus filhos de usar a tela. É estar com eles, é vigiar o que eles estão vendo, é olhar com carinho, é ensinar. Porque tem muitos pais que eles radicalizam. Eles falam bem assim: eu vou cortar e acabou, não tem mais. Não é assim. Senta com o seu filho, olha o que ele está olhando, senta ali com ele e ensina. Meu filho, você acha que isso convém? A palavra diz, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. É ensinar o seu filho na luz da palavra. Quantos ensinamentos a tela tem que você faz todas as abordagens em cima da palavra de Deus. E quando você leva o seu filho a refletir em cima da palavra de Deus, tudo flui, tudo fica mais fácil. E essa percepção, eles já vão tendo dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que Deus nos deixou de mais precioso, que é a Bíblia, né? Sua palavra. Já que você foi falando, eu já vi muitas crianças que vão para o quarto com o celular na hora de dormir. Tá correto isso? Não, de jeito nenhum. Só para você ter uma ideia. Por que não pode? O que acontece no cérebro dessa criança? Ele entende que ele não tem que dormir. Entende? Então, para você ter uma ideia, para as crianças irem dormir, eles têm que desligar o celular 1 hora antes, para o cérebro entender, processar que está na hora do descanso. Quando a criança vai para a cama com a tela ligada, o cérebro entende que não precisa dormir. Logo eu fico acordado. Logo a criança tem insônia. A mãe que chega cansada, um dia de trabalho exaustivo, a criança vai para onde? Mãe, eu não consigo dormir. E aí essa mãe, mais uma vez, ou procura uma neuropsicóloga, ou vai no nosso consultório de neuropsicopedagoga e fala assim: meu filho tem insônia, meu filho não está conseguindo dormir. Mas por quê? Por causa do uso indevido das telas. Foi bom você falar isso, porque eu pego, às vezes, minha menina ainda não tem o celular. Então, no grupo da turma, sou eu que estou lá e ela que tem o acesso.
E aí nós vamos dormir e dá 10h30, 11 horas da noite, tem crianças de 11, 12 anos de idade enviando mensagens ali. E aí a gente se pergunta, né? Tá vendo como que nós pais estamos vendo, estamos acompanhando o que elas estão vendo, o que elas estão escrevendo. E aí, Vanessa, eu fiquei pensando que nós pais precisamos de regras claras, não é? Os pais precisam estabelecer regras claras para essas crianças. E eu queria saber se você aí de casa também está com esse interesse de saber quais regras, como que nós podemos estabelecer essas regras com os nossos filhos de um modo claro, mostrando para eles por que sim, por que não. Você está interessado? Então eu vou convidar as meninas para continuar conosco no próximo programa e a gente vai começar com a Vanessa falando sobre isso. Pode ser, meninas? Pode. Agradecemos a presença de vocês. A paz do Senhor, Vanessa. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor, já. A paz do Senhor, Fernanda. Eu tenho certeza que quem assistir esse programa de hoje vai estar conosco no próximo, porque as dicas são preciosas, né? E nós continuamos em oração para que o Senhor, Ele possa permanecer abençoando a educação dos nossos filhos no caminho do Senhor, que é um caminho seguro, e Ele de modo algum tem nos deixado sozinhos, tem nos dado todos os elementos, a riqueza do conhecimento da ciência que não conflita com a palavra do Senhor, para nós entendermos, né, sobre esse processo de educar os nossos filhos. A paz do Senhor Jesus.